microfone do presidente está desligado. Pois não, doutor Vidal. Estão me ouvindo? Agora sim. Ouvindo? Estamos, presidente. Muito bom. Sim, presidente. Pois não. Então, eu concedo a palavra ao doutor Tiago Batista de Carvalho, para a sustentação oral do tempo regimental, representando aqui o impetrante. Obrigado, senhor presidente. Conseguem me ouvir? Sim, doutor Tiago. Estamos ouvindo. O som está bom. Senhor presidente, eminente relator, é uma honra, uma satisfação mais uma vez estar diante de vossas excelências, desta corte eleitoral, né, desta vez à distância, nesse momento de pandemia que nós passamos e precisamos nos adequar a determinadas situações. Eu serei breve, mesmo porque o objeto desse mandado de segurança é um fato e questão muito conhecida já tanto desse TRE quanto também do Tribunal Superior Eleitoral, mas eu não poderia deixar de trazer aos senhores as razões que me levam a crer ser possível a concessão da certidão de quitação eleitoral ao impetrante, né? Embora haja entendimento sumulado do Tribunal Superior Eleitoral quanto à manutenção, né, da impossibilidade de se conceder a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, né, para o qual concorreu o candidato que teve suas contas julgadas como não prestadas, né, o caso concreto, ele possui algumas peculiaridades, né, então, de modo que o objeto do mandado de segurança trata da questão da extrapolação do poder regulamentar do próprio Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, embora não se desconheça a existência da súmula 42 quanto à jurisprudência recente do TRE, nós bem sabemos que o direito, sobretudo o direito eleitoral, que vem se modificando ano a ano, não são ciências imutáveis, né? Então, esse é o ambiente para se discutir a situação no caso concreto. De modo que, embora não se desconheça a súmula 42 do TSE, nós precisamos lançar a nossa vista também sobre a súmula número 57 do próprio TSE, que é muito clara no sentido de que a apresentação das contas de campanha é suficiente para a obtenção da quitação eleitoral, né? Até 2008, a nossa lei das eleições ela previa a impossibilidade de obtenção da certidão quando as contas eram desaprovadas. Com a alteração do parágrafo 7º do artigo 11 da lei das eleições, essa exigência não passou mais a ser admitida, bastando apenas a apresentação das contas. E foi o que fez o então candidato impetrante, embora de maneira extemporânea, isso não se discute. As contas não foram julgadas como não prestadas, mas, ao tomar conhecimento da ausência de quitação eleitoral, foram apresentadas as suas contas de campanha. E aqui me reporto, nesse momento, ao parecer da outra Procuradoria Regional Eleitoral, da lavra da doutora Lívia Maria de Souza, com quem tive a honra de trabalhar e conhecê-la quando ainda na Procuradoria da República de Juazeiro do Norte, em que se sustenta que o impetrante teria ignorado a própria possibilidade de regularização das contas prevista na resolução. Mas vejam, a própria lei das eleições, no artigo 105, veda que as resoluções do TSE, atendendo ao caráter regulamentar, restringam direitos ou estabeleçam sanções. De modo que a resolução do tribunal, que criou a possibilidade de pedido de regularização, de apresentação das contas de campanha, não é uma restrição, mas sim um benefício em favor do candidato, privilegiando o quê? Os direitos políticos, a democracia e o exercício mais profundo da cidadania. Agora, ao exigir que as contas, mesmo possibilitando essa apresentação, se elas restringir o pleno exercício dos direitos políticos mediante a obtenção da certidão de quitação eleitoral
durante 4 anos, pelo menos, né, quando o candidato foi lá e atendeu a um comando permissivo, é sim restringir o exercício dos direitos políticos. Então, esse é o objeto da discussão e, volto a dizer, não se desconhecendo a orientação do Tribunal Superior Eleitoral, como também as decisões mais recentes do TRE, mas, no caso concreto, é possível estabelecer-se essa distinção. Sobretudo, é fato público e notório, Vossas Excelências, que não só no interior do Estado, mas também na capital, é comum que a atividade de apresentação de contas ela fica a cargo de representantes das coligações ou dos partidos políticos. O papel do candidato, e isso é fato público e notório, repito, é apenas o de arrecadar os recursos e de, por assim dizer, né, determinar onde eles serão gastos atendidas às leis e às resoluções eleitorais. Mas ele não tem... a gente sabe que, na verdade, as contas de campanha são apresentadas por representantes das coligações e dos partidos políticos. No caso concreto, como está posto na petição inicial do mandado de segurança, a coligação pela qual concorreu o impetrante deixou de apresentar as contas exclusivamente as dele, do universo de um total de outros candidatos a vereador, por desídia e por flagrante má-fé. Porque durante o período eleitoral, e isso foi informado no juízo de piso, ele, o candidato impetrante, mudou a sua orientação durante o período de campanha nas eleições de 2016. Né? De modo que, por essa razão, a coligação deixou deliberadamente de apresentar as contas. Né? E, quando notificado, procurou resolver por meio do pedido de regularização previsto na resolução do TSE. Outro ponto que trago para a discussão de Vossas Excelências é com relação à analogia ao caso dos partidos políticos. Quando o partido político tem suas contas de campanha julgadas como não prestadas, a sanção é a de ter o seu órgão anotado perante o Tribunal Regional Eleitoral suspenso. Mas, após a apresentação dessas contas, ainda que extemporaneamente, essa restrição ela é retirada. Então, fazendo analogia ao caso dos partidos políticos, eu não posso entender que, para os partidos, se apresentadas as contas de maneira extemporânea, cessa-se ali a restrição à anotação do órgão partidário, e para o caso de candidato, que, buscando, como é desejo do impetrante, registrar sua hoje pré-candidato a vereador para as eleições de 2020, registrar sua candidatura, seja impedido por ter apresentado as suas contas de campanha. Então, já encaminhando para o final, eram esses pontos que queria trazer à discussão de Vossas Excelências. O objeto do mandado de segurança é, de fato, a contrariedade entre essa restrição imposta pela resolução do TSE e o próprio artigo 11, parágrafo 7º da Lei das Eleições, né, combinado com o artigo 105, que veda essa possibilidade de restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, na própria Lei 9.504/97. Né, e assim nós estaríamos privilegiando, levando muito em conta, não só o próprio texto legal, que para mim é muito claro, respeitadas as divergências. E aqui há, de fato, eu não posso falar que a súmula do TSE 42 ela é ponto fixo, porque a própria súmula 57 do próprio TSE contraria, certo modo, a súmula 42, e, havendo essa divergência jurisprudencial, é interesse da Justiça que se privilegie o pleno exercício dos direitos políticos e a capacidade, né, passiva de ser votado como forma mais profunda de exercício da própria cidadania. Então, dessa forma, pedindo vênia a Vossas Excelências, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, o impetrante requer a concessão da segurança para o fim de que seja obtida a certidão de quitação eleitoral. Agradeço a Vossas Excelências pela oportunidade. Pois não, doutor Tiago. Devolvo a palavra ao eminente relator. Faça a leitura do voto, presidente. De início,